Olá, alunos! Vamos aqui então agora falar sobre arranjo simples, certo? Um assunto muito importante dentro do estudo de análise combinatória, certo? Bom, galera, um arranjo simples, tá? De N elementos dispostos P a P, isso aqui agora é importante a gente falar, tá? Porque é a forma correta de quando a gente está fazendo a leitura de um arranjo, tá? A gente diz assim, olha, arranjo de N elementos dispostos P a P ou tá tomados PAP. Então essas duas maneiras de falar, tá? É a maneira correta, tudo bem? E detalhe, nós temos aqui, tá, que este N ele tem que ser maior ou igual a P, certo? Para que isso seja então um arranjo simples, o nosso N ele tem que ser maior ou igual a P, certinho? Bom, galera, então esse arranjo simples de N elementos tomados PAP com N maior ou igual a P é uma escolha de P elementos entre os N objetos disponíveis na qual a ordem é importante. Deixa eu destacar isso aqui de outra cor, tá? Então, olha só, galera, quando eu estou falando de arranjos, tá? A ordem é algo muito importante. Então, o que vai caracterizar um arranjo é simplesmente você entender o seguinte: a ordem importa quando eu estou trabalhando com um arranjo, certinho? E neste caso, quando eu falo de arranjo simples, tá? Sem repetir elementos para os subconjuntos formados. Vamos entender isso aqui melhor, tá? Bom, vejam aqui, olha, o conjunto B, né? 2, 4, 6 e 8, ok? Um conjunto tal que podemos formar subconjuntos agrupados 2 a 2. Vejam que deste conjunto B, se eu quiser formar subconjuntos, né? Agrupados 2 a 2, tomados 2 a 2, dispostos 2 a 2, eu consigo fazer isso. Correto? Vejam bem, um arranjo ele vai ser diferente pela natureza. Como assim? Olha, vejam que eu formei um subconjunto cujos elementos são 2 e 4 e percebam que eu tenho aqui um outro subconjunto formado pelos elementos 4 e 8. Percebam que esse subconjunto aqui, esse primeiro subconjunto, ele é diferente desse outro subconjunto, ok? Agora vejam aqui, eu tenho esta situação que eles podem ser diferentes pela ordem. Vejam bem, esse subconjunto 1 e 2, né, ele é diferente do subconjunto 2 e 1. Vejam aqui que eu troquei a ordem dos elementos 1 e 2. E isso é importante, tá? Então vejam que neste caso aqui eu estou falando que este subconjunto também é diferente destes. Porque em arranjos, coloque isso na memória, a ordem é extremamente importante, ok? Bom, vejamos aqui, ó. Se a natureza dos elementos e a ordem dos elementos distinguem um subconjunto, então nós estamos falando de arranjos simples, ok? Beleza. Bom, pessoal, um exercício que envolve a ideia de arranjo simples, ele pode ser resolvido, né, pelo princípio fundamental da contagem. Então vejam, tá, que aqui, quando eu estiver falando de arranjo, de repente você fala assim, ah, professor, eu consegui resolver esse problema, consegui resolver esse exercício, né, muito facilmente através do princípio fundamental da contagem, né, pelo princípio multiplicativo. Maravilha, isso realmente vai acontecer. Muitos exercícios, né, você consegue talvez resolver de maneira mais tranquila pelo PFC do que aplicando a própria ideia de arranjos, certo? Muito bem. A regra, tá, pessoal, para a gente poder trabalhar com arranjo simples é a seguinte, olha, arranjos de N elementos tomados PAP ou dispostos PAP, certo? É igual a N fatorial dividido por N menos P fatorial. Então, essa regrinha aqui, tá? Você, aluno, tem que memorizar, é muito cobrado em exercícios de vestibular e também no Enem. E existe aqui, tá, uma brincadeira, tá, pessoal, para a gente poder memorizar essa regrinha, certinho? Veja bem, galera, nós temos assim, ó, A, né, NP é igual a N fatorial dividido por N menos P fatorial. Essa brincadeira consiste na seguinte frase, olha só, Ana não pode namorar. Veja bem, eu sou um pai ciumento. Ana não pode namorar. Não pode. Eu ainda estou reforçando essa ideia. Ó, não pode. Beleza? Então, olha só, galera. Veja aqui, ó. A de arranjo. N, tá, pessoal? Do nosso, né, ANP, tá, pessoal? ANP. N de novo, fatorial, né? Dividido por N menos P fatorial. Então vejam o seguinte, para a gente poder lembrar dessa regrinha, basta você dizer assim, ó, Ana não pode namorar. Não pode. Sou um pai extremamente ciumento, certinho? Então, né, eu proibi a minha filha aqui de namorar. E essa brincadeira aqui, tá, pessoal, lhe permite, então, lembrar com facilidade dessa regrinha lá na hora da prova, certinho? Bom, galera, vejam bem aqui agora alguns casos particulares, né, para essa situação aqui da nossa regrinha. Veja aqui essa observação.
Quando o nosso n for igual ao p, olha só o que vai acontecer. Se eu tenho aqui, ó, arranjo de n elementos tomados n a n. Vejam então aqui que no lugar do meu p, eu vou poder colocar o meu n, não é isso? Então vejam, pessoal, que n vai ficar dividido por n menos n fatorial, certo? Só que n menos n fatorial não é 0 fatorial? E 0 fatorial não é igual a 1? Então vejam que n fatorial dividido para 1 dá o próprio n fatorial, certo? Ou seja, arranjos de n elementos tomados n a n, certo? É igual ao nosso próprio n fatorial, beleza? Bom, então vejamos, galera. Nós já começamos a falar aqui, né, de algumas situações que o arranjo dá para ser resolvido, né, através do princípio fundamental da contagem e tudo mais, né? Vejam aqui também, tá, galera, que a permutação, certo? Quando nós estamos trabalhando aí, né, para quem está acompanhando os vídeos anteriores, viu que a gente estava trabalhando com permutações. A permutação, ela é um caso particular da ideia de arranjos. Então vejam, tá, que aquilo que nós já vimos anteriormente, né, nós estávamos falando de princípio fundamental da contagem e também nós estávamos falando ali de permutação, então nós também automaticamente estávamos falando de quem? De arranjos. E neste primeiro momento, tá, galera, o mais importante aqui é vocês lembrarem dessa regrinha, né? ANP é igual a n fatorial dividido aqui, ó, por n menos p fatorial. Essa daqui é a principal informação que vocês têm que memorizar aqui agora, tá certo? Ana não pode namorar. Não pode. Essa aqui é a brincadeira para você poder memorizar essa regrinha, beleza?